O CAPES é o Centro de Arte e Promoção Social. E essa instituição, que hoje nós classificamos como ONG, uma organização não governamental, é a boca da porta que se abre para defender e acolher a quem vive no anonimato. Nós estamos no extremo sul da capital de São Paulo, um bairro que fica a 30 quilômetros da cidade. E eu vou contar para vocês como tudo começou. Grajaú era um bairro de muitas carências. E entre as carências, a creche era uma necessidade que falava muito alto, porque as mães precisavam trabalhar e não tinham a quem confiar seus filhos. Na época, eu tinha uma casa de fundos e comecei a pensar na possibilidade de aceitar essas crianças para brincar com as minhas e essas mães trabalharem fora. Mas a casa estava no estado muito precário. Então, eu convidei um pedreiro para fazer um orçamento, ficou muito caro. E nós dividimos o orçamento. Eu fiz a primeira parte da casa, que foi tirar o reboco, e o pedreiro entrou com a segunda parte. E aí a casa ficou bonita e a gente iniciou uma recreação infantil. Muito bem. E aqui a gente faz o encontro dos artistas. Por quê? Porque com essa vivência com as crianças, nós conhecemos as mães, e entre as mães descobrimos muitas artesãs. E aí eu convidei as artesãs para uma reunião, e nessa reunião nasceu o desejo de criarmos uma oficina comunitária de artesanato. E assim o fizemos. Só que depois ficamos pensando em o que fazer com essa mercadoria. Então pensamos numa feira de artesanato. E ao trabalhar para elaborar essa feira, para expor essa arte dessas mães, nós pensamos em um palco nessa feira. Então começamos a procurar artistas, poetas, cantores, e descobrimos uma infinidade deles. E aí a gente começou a pensar em fundar um centro de arte, porque Grajaú precisava de um centro de arte. Então, trabalhamos pela feira, concomitantemente, trabalhamos pela fundação do Centro de Arte e Promoção Social. Essa é uma reunião onde uma foto que mostra as pessoas pensando o estatuto, né? E fizemos, então, esse trabalho, criamos o Centro de Arte. Muito bem, o Centro de Arte criado, e aí os artistas se mobilizam e criam o núcleo de poetas, né? E esse núcleo de poetas criou um evento que se chamava na época Especial Poeta, que era uma homenagem ao poeta completamente anônimo que éramos todos. Então, uma vez por mês, um de nós era especial e todos os demais só liam e cantavam nossas letras. O Especial Poeta e tantos outros eventos foram encaminhados em virtude do Grajaú ser um bairro dormitório. As pessoas elas trabalhavam o dia todo fora e vinham para suas casas só à noite para dormir. E no final de semana elas ficavam confinadas em suas casas, completamente enclausuradas. E isso nos inquietou muito, mas nós percebemos também que as pessoas ficavam felizes na época de campanha política, porque os candidatos colocavam nas ruas carros de som. E isso era motivo de muita alegria. Então, nós, os artistas do Centro de Arte e Promoção Social, nos articulamos e pensamos num evento que fosse similar ao evento das campanhas políticas, mas que não fosse
não tivesse nenhuma conotação política partidária. Então, pensamos e criamos a Carreata Poética, que é um evento que tem o objetivo de propagar a arte e homenagear os seus cultores. E essa carreata, ela existe até hoje, uma vez por ano, só que nós não pensamos a carreata sozinhos, nós convidamos todos os coletivos do bairro para planejar, para pensar e para produzir e, no grande dia, realizar essa carreata poética, que tem um percurso, que é a carreata, e, num determinado momento, a gente para e segue em procissão, e a gente sempre homenageia alguém que tem um significado para nós, né? Carreata poética, então, ela tem o objetivo de homenagear as pessoas que fazem arte, que promovem a cultura e que fazem eco na nossa subjetividade. E os artistas se engajam e criam o MOCAP, que é o Movimento pela Cidadania Artística da Periferia. E por que nasceu o MOCAP? Nasceu porque nós percebemos que os artistas, ao fazerem a sua arte com muito talento, com muito esmero, eles não conheciam a origem daquilo que eles faziam, né? Então, nós sentimos a necessidade de que eles conhecessem a pessoa que faz artesanato, conhecer a origem, como começou tudo aquilo, a pessoa que faz poesia, para que ela possa conhecer os movimentos literários que existiram, a pessoa que toca violão, entender como tudo isso começou em algum lugar no espaço. Então, criamos o MOCAP, que é o Movimento pela Cidadania Artística da Periferia. Esse grupo, que se chama Centro de Arte e Promoção Social, também criou o Fórum de Cultura do Grajaú. E da mesma forma que a gente se reúne para planejar a carreata, com o mesmo objetivo, foi criado o Fórum. Só que o Fórum tem um objetivo maior ainda, que além de unir as pessoas, que para elas interagirem, para que elas possam se conhecer, elas também se juntam para pensar o bairro e lutar para melhorar esse bairro. Temos aí o aniversário do CAPES uma vez por ano, que também tem o mesmo objetivo, fazer com que as pessoas se juntem e conheçam as ansiedades uns dos outros, possam trocar e juntos construir um mundo melhor. E o MOCAP, que é o Movimento pela Cidadania Artística da Periferia, criou um projeto que se chama Rodas de Construção do Conhecimento. Essas rodas, elas são encontros entre pessoas de todas as idades, de todo nível de escolaridade, para discutirem determinado tema. Isso acontece uma vez por semana, 2 rodas. Então, a gente tem 8 rodas de conhecimento. E a primeira roda de conhecimento a ser criada foi o café filosófico. Em seguida, nós criamos o pingado filosófico, direito de cidadania, poesia, vida compartilhada, arte, história da mulher no Brasil, psicopedagogia. E as pessoas têm, assim, mais possibilidades de escolher onde ela se sente melhor, qual o tema que mais atrai a pessoa, mas a gente percebe algumas pessoas frequentando todas as rodas, né? E quais os impactos que isso está gerando na comunidade, né? Eu trago alguns exemplos. Luan Siqueira, que é um garoto de 22 anos, que é autodidata em filosofia e literatura, que, a partir da sua vivência no CAPES, se tornou no ativista cultural e hoje é um dos mediadores das rodas de filosofia. Luiz Semblantes, também poeta, se tornou ativista cultural a partir da sua vivência com o CAPES. Hoje ele é mediador e criador do Sarau Convidas e já tem um CD aí na praça, né? Ana Paula, que é diarista, também já era poeta, chegou no CAPES,
teve uma oportunidade de mostrar a sua poesia para nós. Trazia uma tristeza muito grande, porque ela mostrava a sua poesia para as patroas, e elas faziam pouco caso, não acreditavam e duvidavam que a letra fosse de autoria dela. Então, a partir da sua vivência no CAPES, ela se tornou uma pessoa mais livre e até já publicou poesias. E hoje ela é uma ativista cultural. Márcio Ricardo, escritor também, já cantava na comunidade. A partir dos seus encontros com o café filosófico, com a roda de poesia e com as demais rodas, ele se torna um palestrante, publica livros, lança CD, e ele tem um trabalho muito especial no CAPES, porque hoje ele é o mediador da roda de poesia do CAPES, e ele tem um projeto nas escolas públicas e particulares do nosso bairro. Ele leva a roda de poesia para as escolas, ele faz com os alunos, e nessa vivência ele traz os alunos para a roda de poesia do CAPES. Um trabalho espetacular. Vinícius Rossato, garoto tímido de 18 anos, chegou no CAPES. Vou falar daqui um pouquinho para vocês como ele chegou, né? Mas vou adiantar. No ateliê de escrita, porque nós temos um ateliê, já eu falo sobre isso. E ele chegou com um livro escrito, e nós temos uma prática no CAPES, que é de publicar somente quem passa pelas oficinas, mas ele chegou com o livro pronto, é um menino de 17 anos, como dizer isso para ele? Então, nós trouxemos o material dele e usamos como material didático, e ele publica um livro espetacular para a sua idade. Muito bem, o ateliê de escrita, ele acontece uma vez por semana, um final de semana no sábado, um final de semana no domingo, e é um trabalho de incentivo à construção do texto por meio da filosofia e da literatura. E do jeitinho que começou o CAPES, lá nos idos do final de 89 para começar 90, nós começamos com as mães artesãs e tivemos que criar uma oficina comunitária e tivemos que criar uma feira para mostrar o trabalho delas. Aqui não foi diferente. Agora não foi diferente. Tivemos que criar um selo editorial para poder publicar os livros, né, os textos que são criados no ateliê de escrita. E esse selo editorial ele tem um objetivo de fazer que a pessoa chegue, burile a sua literatura, e ela aprenda a diagramar, e ela aprenda a ilustrar, e ela aprenda sobre registros na Biblioteca Nacional, na Câmara do Livro, e que ela vá à gráfica para participar, assistir todo o processo, enfim, entenda tudo sobre o livro. E aqui as nossas publicações, eu tive a felicidade de inaugurar esse selo, porque na época que nós conseguimos fazer esse selo para o CAPES, eu estava no processo do meu livro Penteando a Vida, que é o meu 4º livro. Fiquei pensando como tem um amigo que tem um selo, o 3º livro eu publiquei com eles, e estava pensando nesse também. Mas aí saiu o selo, e eu consegui fazer esse livro por meio de um financiamento coletivo. Então, deu tudo muito certo, inauguramos o selo Capesiano e eu estou muito feliz. Escritos ao Extremo, um livro que tem esse título, porque nós moramos no extremo sul de São Paulo, e porque esse livro foi escrito ao extremo das nossas forças, porque todos trabalhamos a semana toda, e essas oficinas de escrita aconteceram aos domingos pela manhã, e às vezes a gente ficava o dia todo, né? Tudo é problema com o Bruno, que eu já contei a história para vocês do Vinícius. E filosofia escrita ao extremo, porque aqui a gente fez um trabalho de filosofia, ou seja, escolhemos alguns temas e filosofamos sobre eles. E conseguimos publicar esses 3 livros porque conseguimos patrocínio. E para concluir a minha fala aqui, eu devo dizer para vocês que cultura e arte liberta. Cultura e arte é um caminho para libertação. E devo dizer também que sozinho a gente sonha, em comunidade
a gente sonha e realiza. Muito obrigada.